Olá, viajantes, família Tigre Drone outra vez na estrada e nós estamos saindo aqui do município de Bragança Paulista e daqui a poucos segundos estaremos entrando no município de Atibaia, que é o município do qual nós vamos contar hoje para vocês a história dessa cidade maravilhosa, uma cidade que tem uma história riquíssima, na qual eu já tive a oportunidade de estar uma vez visitando meu amigo Vanberto Ledo e a esposa Wanda. Acho que o sobrenome da Wanda é Watanabe, me parece. Perdoa se não for, Wanda. Cidade muito bonita, cidade que tem uma história interessante e eu vou contá-la para vocês. Atibaia, oficialmente Estância Climática de Atibaia, que é um município do estado de São Paulo. Fica localizado a uma altitude de 803 metros acima do nível do mar e a população estimada pelo IBGE em 2020 era de mais de 144 mil habitantes. E hoje nós vamos contar um pouco da história dessa cidade. Sobre a etimologia, já antes da fundação, o atual município de Atibaia, este era o nome dado ao sítio onde hoje se encontra o município. Larga controvérsia tem havido entre os tupinólogos que têm procurado definir o verdadeiro significado desta palavra. Segundo Frei Francisco dos Prazeres Maranhão, em seu glossário de palavra indígena, o nome Tibaia significa Rio da Feitoria. E aqui tem várias outras opiniões a respeito. Eu não vou aprofundar nelas porque a história do município é grande e eu gostaria de contá-la inteira nesse vídeo para vocês. A história do município de Atibaia está diretamente ligada à atuação dos bandeirantes desbravadores de terras virgens que lideravam pequenas comitivas exploradoras em busca de índios e pedras preciosas. Por que eles não buscavam apenas as pedras preciosas? Por que tinham que buscar índios? Bom, índios naquele tempo era escravo, né? Aprisionava e escravizava. Partindo em sua maioria de São Paulo, o destino preferido era Minas Gerais e seus tesouros. Como a viagem era longa e árdua, exigia muitas paradas para descanso e reabastecimento. A primeira delas, ainda nas proximidades de São Paulo, ficava numa colina banhada por um rio que os índios chamavam de Tubaia ou Atubaia, em língua indígena, água agradável ao paladar. Logo, um dos bandeirantes, exímio conhecedor da região e descendente de uma das mais conhecidas famílias da vila de São Paulo, Jerônimo de Camargo, fixou-se no local, fundando uma fazenda de gado e construindo uma pequena capela sob a invocação de São João Batista, e foi inaugurada em 24 de junho de 1665, data em que marcou a fundação do município. Vindo do sertão com um grupo de índios guarus catequizados por ordem da Câmara Municipal de São Paulo, o padre Mateus Nunes de Siqueira instalou-se ao lado do sítio de São João Batista. Nesse momento, o local fixou-se como parada obrigatória para quem seguia em direção a Minas Gerais e o povoado começou a desenvolver-se lentamente. A capela passou a ser curada, ter padre próprio em 1679 e em 1687 recebeu a visita do padre provincial que celebrou a primeira missa na igrejinha. Jerônimo de Camargo faleceu em Jundiaí
no início de 1707, porém seu trabalho teve sequência por meio de seus descendentes nas fazendas de gado, inclusive em relação à luta pela emancipação do vilarejo. 40 anos depois, por alvará de 13 de agosto de 1747, a aldeia tornou-se freguesia e assim nasceu o distrito de São João de Atibaia, conforme grafia da época. Pouco mais de 2 décadas mais tarde, a corte portuguesa elevou o distrito de Atibaia à categoria de vila e município por portaria de 27 de junho de 1769. No ano seguinte, foi instalada a primeira Câmara Municipal com grande solenidade e levantamento do Pelourinho. Independente e com administração própria, a vila progrediu rapidamente. De fato, em pouco tempo tornou-se uma espécie de celeiro da capital, graças ao grande desenvolvimento da pecuária e da cultura de cereais, principalmente de trigo. Pela Lei Provincial 26, de 22 de abril de 1864, recebeu o título de município e em 20 de dezembro de 1905, por uma lei estadual, o município de São João de Atibaia passou a denominar-se apenas Atibaia. Uma sequência de grandes melhorias, como a instalação de redes de água, esgoto e luz elétrica, as inaugurações do Grupo Escolar José Alvim e do Hotel Municipal, a criação da primeira indústria têxtil, alargamento das ruas, ajardinamento das praças, vieram com a proclamação da República, com o início de uma fase de grande desenvolvimento de Atibaia, que mudaram significativamente o perfil da pobre vila de São João de Atibaia e deram origem à Atibaia que conhecemos atualmente. Quanto à segurança, violência e criminalidade, Atibaia é considerada a segunda cidade mais segura do Brasil, de acordo com o Atlas da Violência. Isso são dados de 2017. O estado de São Paulo teve a menor taxa entre os estados, com 13,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Atibaia teve o valor de 6,4 casos. A média nacional ficou em 37,6. O município mais violento do Brasil, com mais de 100 habitantes, é Maracanaú, no Ceará, com 159 homicídios para cada 100 mil habitantes. É muito elevado. Um pouco de hidrografia. Atibaia é servida pelos rios Rio Cachoeira, Rio Atibaia, Rio Jundiaí e uma represa de usinas de Atibaia. Quanto ao clima, Atibaia é tropical e de altitude, tendo invernos relativamente frios e secos e verão quente e chuvoso. Segundo dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, desde dezembro de 2000, a menor temperatura registrada em Atibaia foi de 2,1 graus Celsius e em 3 de setembro de 2002, a maior temperatura atingiu 37,9 graus Celsius. Em 18 de outubro de 2014, seguido por 37,8 e em 8 de outubro de 2020. O maior acumulado de chuvas em 24 horas alcançou 105 milímetros em janeiro de 2011. Janeiro historicamente chove muito em São Paulo. E vamos procurar aqui um pouco mais de informações. Quanto às informações turísticas, tem o bairro Luanda, bairro residencial onde se localiza o Parque Edmundo Zanoni, e Itapetininga, bairro rural composto por condomínios fechados e chácaras de veraneio, também dá acesso à famosa Pedra Grande de Atibaia, além do Rádio Observatório de Itapetininga, Bola Branca. É bem interessante essa pedra branca de Atibaia. Pedra Grande, perdão. É um lugar onde se pratica esportes radicais e também
É um mirante de Atibaia e da região. O Monumento Natural da Pedra Grande é um dos pontos turísticos de Atibaia. Localiza-se a 1.450 metros acima do nível do mar. No alto de uma colina aflora um enorme monólito que permite em algumas ocasiões a prática de voo livre, asa delta, paraglider, escalada, rapel e mesmo de um magnífico mirante para toda Atibaia e região vizinha. A Pedra Grande é possível ver em dias com boa visibilidade 7 municípios. Existem dois acessos principais que levam ao cume da Pedra Grande, um para carros e outro para trilhas. Acesso de carro na rodovia Dom Pedro I, que é a SP-065, sentido Jacareí. Aí aqui está dando todas as dicas de como pegar a direita, tal. Você vai ter acesso a uma rua de terra. A partir desse ponto tem placas indicativas até o cume. O trajeto popular, deixa eu desligar esse celular aqui que ele tá dando isso, agora não vai mais. O trajeto possui aproximadamente 10 quilômetros. Acesso via trilhas, existem 3 trilhas principais catalogadas que levam ao cume da pedra. Todas partem a partir de um mesmo ponto situado no final do bairro Arco-Íris, bairro que fica em frente ao pouso de Asa Delta. As 3 trilhas são Minha Deusa, de aproximadamente 2.400 metros, Mangueira, de aproximadamente 2.600 metros e Monges, de aproximadamente 3 quilômetros, que seguem caminhos à esquerda, centro e direita a partir de seu início comum. O ideal para subidas é sair cedo e sempre levar água consigo para evitar desidratação. Nas trilhas Minha Deusa e Mangueira tem-se 2 nascentes de água potável. Caso sua trilha seja a dos Monges, considerada a mais bonita, para ter acesso à nascente deve-se retornar a 15 minutos quando esta encontra-se com a Mangueira. Deve ter gente lá fazendo esse tipo de trabalho, porque em outro horário não vai encontrar a Mangueira. Inaugurado em 2008, um dos pontos mais aconchegantes e belos do município, o teleférico de Atibaia liga o Lago do Major à parte alta do município num percurso de 550 metros, passando por sobre o lago, sobre o balneário, sobre o espelho d'água próximo ao centro de convenções e ainda uma bela vista da paisagem local do Morro da Pedra Grande, com equipamentos de última geração. Proporciona-se agradável convívio com a natureza com muita segurança e tranquilidade, juntamente com o passeio de charrete e uma boa opção de lazer para os turistas, bem como para os habitantes de Atibaia. Quanto à cultura, em anos recentes a cidade de Atibaia vem se firmando como um importante centro cultural de diversas áreas, tais como audiovisual, cinema de curta-metragem, resgate da cultura paulista, entre outros eventos. Vários desses eventos fazem parte do calendário permanente da cidade, tais como Congada, com grupos locais e de todo o país durante o ciclo natalino, revelando São Paulo a primeira semana de janeiro, Carnaval à moda antiga, marchinhas, blocos na Praça da Matriz, Festival de curta-metragem em maio, Festival de inverno de atrações musicais diversas. Muitos desses eventos foram organizados seguindo sob uma agenda coordenada pela Secretaria de Cultura da cidade, refletindo em uma melhoria significativa na gestão e divulgação e participação assídua do público heterogêneo, porém sem a cunha de evento público de massa, típicos de ações intermediadas por político ou pelo poder público.
Eu quero falar um pouquinho mais sobre a etimologia. Já antes da fundação do município de Atibaia, este era o nome dado ao sítio onde hoje se encontra o município. Há uma larga controvérsia entre tupinólogos que têm procurado definir o verdadeiro significado da palavra. Segundo Frei Francisco dos Prazeres Maranhão, em seu glossário de palavras indígenas, o nome Tibaia significa Rio da Feitoria. Para João Mendes Almeida, em seu dicionário geográfico da província de São Paulo, teve origem no rio que lhe empresta o nome, concluindo Atibaia, corruptela de Tipai, rio alagado. Por isso, os antigos diziam Tipaia e não Atibaia, de ti, rio, pá, que afere-se a Iupá, lagoa, alagadiço. Preposição significando em alusiva a correrem várzeas extensas por entre alagadiços. Devido à presença de uma serra em Atibaia, a origem do nome pode estar na corruptela Tipai, morro pendurado, de ti, montão, e pai, de pendurado. Teodoro Fernandes Sampaio diz que Atibaia, antigamente Tipaia, como escreveu Manuel Aires de Casal, significa água saudável. Aia, podendo ainda ser água trançada. Como pode ter água trançada? Revolta ou confusa. O mesmo autor ainda aponta os significados possíveis de pomar saudável, Atipiaia, e sítio saudável, Tibiaia. Plínio Airosa, em valiosa colaboração para o jornal Estado de São Paulo, conclui que Tibaia significa água salobra, acre, ruim, poluída. Mas esse, entre tupinólogo, em seu livro de primeiras noções de tupi, define Atibaia como Tibaio, o rio manso de águas tranquilas, de água agradável ao paladar. Realmente é muito controverso, tem muitas controvérsias. O vocabulário da língua brasílica, obra de um jesuíta do século XVI, publicado por Plínio Airosa em 1938, aponta como origem o termo tupi Atibaia, escrito com Y, como significado de madeixa de cabelo que os índios têm sobre as orelhas. Eduardo Almeida Navarro se posiciona a favor dessa explicação, especulando que talvez os índios da região tivessem essas características físicas. Hoje se escreve e se diz Atibaia, as formas Tibaia com Y, Etibaia com THI e Y e Atubaia, etc., já estão fora de uso. Muito interessante e rica a história de Atibaia, uma história que eu sinceramente não conhecia. E como eu gosto de contar histórias, eu procuro essas curiosidades sobre os lugares e compartilho com vocês para que todos tenham um pouco de noção sem grande esforço de pesquisas. Então, tá aí um pouco da história de Atibaia para vocês. Falamos de turismo, falamos de cultura, falamos de história, falamos do clima. E eu deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que já estão acostumados a viajar conosco. E quase sempre nessa região tem chuva, na Serra de Mariporã, município que nós vamos entrar daqui a alguns segundos ou minutos. E fica aqui um convite para a próxima viagem, que já vai ser no município de Mariporã e logo em seguida entrando em São Paulo. Obrigado a todos pela companhia, pela carona que pegou conosco e até uma próxima viagem.